Sou uma aluna de artes e quero seguir conservação e restauro. Mas outro dos meus sonhos é seguir desporto. Duas áreas tão distintas. Será que no futuro poderia continuar a minha aprendizagem e numa área tão distinta? Vamos falar um pouco disto na nossa próxima sessão. Dos 0 aos 100 anos, uma vida bem longa e repleta de aprendizagens. Vamos começar por chamar ao palco João Duarte, professor da nova SBE. Depois, João Magalhães, CEO da Code for All. De seguida, Marta Cunha, Head of Transformation na SONAI e responsável pelo projeto Reskilling for Employment. E para moderar esta conversa, Samuel Silva, do Jornal Público. Bom dia. A introdução propõe-me algum trabalho, portanto, para que o nosso tempo seja o mais eficazmente usado, salto diretamente para a introdução que tinha preparado. O futuro do trabalho é cada vez mais incerto. Os estudos mais recentes têm antecipado que cada pessoa possa desempenhar mais de uma dezena de profissões ao longo da vida, pelo que a formação assume cada vez mais um papel fundamental na resposta a esse desafio. É sobre isso que pretendemos refletir nos próximos minutos, tentando explorar o papel do reskilling e upskilling, conhecer o que está a ser feito ao nível das instituições de ensino superior, mas também das empresas e organizações, tentando antecipar algumas tendências para o futuro. De acordo com o último inquérito à educação e formação de adultos, divulgado há poucas semanas pelo Instituto Nacional de Estatística, 45,6% da população entre os 18 e os 69 anos em Portugal participou em atividades de formação ao longo da vida em 2022. Em relação a 2016, o último ano em que o inquérito tinha sido feito, esta taxa diminuiu 1,4 pontos percentuais. É sobretudo a população mais jovem e a mais escolarizada que apresenta taxas de participação mais elevadas em educação e formação. Para ajudar-nos a refletir sobre estas matérias, tenho comigo, como já foi dito, João Magalhães, Marta Cunha e João Duarte. Bem-vindos. Começo pelo João Duarte, aqui numa tentativa de alguma contextualização. Quando mencionamos reskilling e upskilling, estamos a falar exatamente do quê e qual é a sua relevância no contexto do futuro do trabalho e da educação? Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui nesta nova plataforma lançada, o Innovators Forum, e a falar de um tema tão importante, que como já foi dito aqui várias vezes, sem dúvida a educação é um dos pilares do que é o futuro de um país, de uma sociedade. Portanto, e a educação ao longo da vida nunca foi tão importante, né? Como nós agora sabemos, com a tecnologia cada vez mais disruptiva e com mudanças cada vez mais frequentes, torna-se cada vez mais importante reaprendermos e revisitarmos instituições de ensino ou iniciativas de formação. E, portanto, dada esta enorme velocidade de mudança a que assistimos, as ocupações, essa classificação mais agregada daquilo do que nós somos profissionalmente tem perdido um pouco o sentido e cada vez mais temos nos aderido a outros tipos de taxonomias, como por ocupações, que é aquilo que efetivamente conseguimos fazer dentro do que é cada uma das nossas ocupações, e é nesse sentido que tem-se falado muito na requalificação, que tem mais a ver com aprender novas competências, mesmo que seja dentro da ocupação que desempenhamos, portanto, uma perspectiva mais horizontal, de ganharmos novas aptidões e capacidade de fazer novas tarefas, e o upskilling, que tem a ver com um aprofundamento, portanto, uma perspectiva mais vertical dentro do que é aquilo que já são as nossas competências, ok? Portanto, é nesse sentido que essas duas vertentes têm sido importantes, e eu diria que a do reskilling, upskilling já um pouco mais fundamentado e que já existe há bastante tempo, tanto por via de ensino superior ou pós-graduações, na parte de requalificação, de termos mesmo que mudar e aprender novas competências, é algo mais novo e no qual várias iniciativas, como temos aqui alguns representantes de importantes iniciativas, que têm tentado dar resposta a esta enorme necessidade de nos reinventarmos e temos que aprender novas competências, muitas vezes ao ponto de mudar completamente o setor de trabalho e a nossa ocupação. Okay. Marta Cunha, uso uma frase de efeito para a convocar para esta conversa. Costuma dizer-se nestas coisas
que quem tem dinheiro resolve, quem não tem não faz. Num país em que a economia assenta predominantemente em PME, como é que se garantem condições para que a formação ao longo da vida seja uma realidade? Bom, antes de mais, bom dia a todos e muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui a falar de educação ao longo da vida. Essa frase é muito interessante e invoca, obviamente, dinheiro. E eu diria que neste caso, e obviamente que o dinheiro dá imenso jeito, não diria que seja o maior problema que nós temos. Existe muita formação financiada, existe muito financiamento à formação em Portugal. Aliás, a iniciativa promove a primeira materialização do processo da iniciativa Reskilling for Employment em Portugal, que é feita com as empresas, é financiada e foi construída de raiz com as empresas e para as suas necessidades e é financiada, como digo. Eu diria que um dos maiores problemas que nós temos é um bocadinho a montante na consciencialização que tem que haver para a urgência da requalificação. E isso quer do ponto de vista das empresas, de perceber o que é o seu Strategic Workforce Planning, o seu planeamento da força de trabalho, o que é que vão precisar no futuro, quais são as competências de hoje e as competências do futuro que vão precisar e como é que efetivamente se preparam para esse momento para não deixar ninguém para trás. Mas, por outro lado, as próprias pessoas, ativos empregados e ativos desempregados, que olhem para a requalificação como algo que é sempre necessário, a aprendizagem como é sempre necessária e tenham essa atitude também proativa. Importa, obviamente, perceber que quem procura uma requalificação procura, lá está, uma nova carreira, uma nova oportunidade e, portanto, também temos que perceber de tudo aquilo que existe em termos de requalificação, o que é que atinge este objetivo. E o objetivo tem que ser muito claro, tem que ser um novo emprego. Por isso a taxa de empregabilidade é fundamental, efetivamente, como no Promove, nós termos muitas empresas connosco, para desde o início definirmos as necessidades em função daquilo que são as necessidades reais das empresas, de quem a seguir vai contratar. E isso é verdade para grandes empresas, mas também para PMEs, como estava a referir. O João Magalhães está no outro ponto deste segmento, digamos assim, o da formação de pessoas a título individual. Como é que garantimos que todos têm e podem ter acesso à formação contínua? Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui. Eu não queria tornar o tema ainda mais complexo, mas eu se calhar acrescentava o lifelong learning, se calhar um conceito que é o lifelong relearning, que é um bocado o que nós estávamos aqui a falar, que é, nós sabemos que por um lado nós temos de nos atualizar e estar constantemente a procurar conhecimento para estarmos a ter impacto nas nossas vidas, mas também sabemos que há um desafio gigante de pessoas que vão ter que mudar de ocupação. Nós sabemos que nos próximos anos muita gente vai ter que mudar de emprego. O World Economic Forum diz que mais de 1.000 milhões de pessoas vão ter que mudar de ocupação até 2030. Portanto, isto é um problema super complexo, super difícil de resolver. E, portanto, para responder à pergunta, se calhar eu gostava de dividir isto em 3 blocos, que é o tema mais de upskilling, que é como é que nós constantemente estamos a aprender, e no nosso local de trabalho às vezes, por nós, a aprender. O tema do reskilling, que é como é que nós vamos ajudar pessoas que têm uma ocupação e que daqui a pouco tempo vão ter que mudar para um emprego novo. Muitos deles ainda não sabemos qual é que vai ser, né? Que estão a ser inventados agora. E depois como é que nós conseguimos, nos sistemas de educação, ajudar as crianças quando chegam ao mercado de trabalho a terem as competências que interessam. Portanto, são esses 3 blocos que eu acredito que podemos dividir o problema, e depois eu acho que há 2 ou 3 coisas que nós sabemos que vão ser inevitáveis para resolver isto, que é um tema é a introdução da tecnologia, nos sistemas de educação, no upskilling, no reskilling. É o tema da colaboração. Eu acho que é muito importante envolver setor público, setor privado, startups, criar um ecossistema de educação que eu acho que nós começamos a ter em Portugal, e só assim é que vamos conseguir resolver este desafio. E depois outro tema que eu acho muito importante, que é como é que nós criamos esta cultura de estarmos constantemente curiosos, constantemente à procura de conhecimento, de nos atualizarmos. E isto não é só nós, nos nossos empregos, mas também na educação e com as crianças. Os nossos 3 convidados são ou foram professores de instituições de ensino superior. João Duarte, volto a si, pedindo-lhe que, olhando para o futuro, refletisse sobre isto mesmo. Que papel é que podem as universidades ter nesta mudança? Portanto, eu vou dividir em 3 papéis que eu penso que as universidades podem... Vocês combinaram sempre isto em blocos de Não, por acaso não. Mas eu acho que há mesmo 3 papéis fundamentais que a universidade pode ajudar neste processo.
O primeiro é revisitar um pouco os nossos currículos e ter a certeza que damos capacidade aos nossos alunos do ensino superior de pensamento crítico e capacidade de aprender. Okay? Portanto, eu diria que fazer refocar, digamos assim, os nossos programas menos em conteúdo e mais em capacidade técnicas, quase de aprendizagem. Ter a capacidade de serem flexíveis e de se reinventarem no futuro, okay? Focar menos em conteúdo. Um segundo papel que tem a ver no próprio processo de conteúdos em si, uma coisa que temos feito na nova SBE e que tem tido algum sucesso com a nossa área de formação de executivos, é ter as portas abertas para que profissionais possam revisitar-nos e aprender algumas ferramentas mais específicas, nomeadamente muitas no que toca a soft skills. Aí eu acho que universidades que estão mais ligadas ao processo produtivo ou tanto da parte mais técnica ou na parte mais soft skill, como no nosso caso, escolas de gestão, podem ajudar os trabalhadores nesta requalificação. Porquê? Porque a esmagadora maioria de tipo de tarefas que estão a ser automatizadas não envolvem interação humana e, portanto, o que se espera no futuro é que os novos tipos de competências requeram muito mais capacidade de lidar com pessoas, trabalhar em equipa, e todos estes soft skills são algo que as escolas de gestão têm uma natural vantagem competitiva e podem entregar. Okay? Portanto, eu diria que há uma necessidade das universidades se aproximarem das empresas para perceberem, para estarem mais perto da realidade da mudança tecnológica, porque sem essa aproximação é impossível saber em que direção é que são as competências do futuro e, portanto, é muito importante estar aproximado, essa aproximação do mercado. E, em segundo plano, como eu digo, é importante que tenham programas mais customizados que podem dar alguma resposta, algum tipo de soft skills ao mercado. E o terceiro papel, que eu acho que é mais importante, é como as universidades já andam neste processo educativo há muito tempo, têm naturalmente mais experiência no que toca à avaliação. E eu acho que a requalificação, sendo obviamente uma necessidade mais premente nos tempos mais recentes, há ainda muitas iniciativas que estão agora a começar e que têm apoio, algumas apoio do Estado, outras não, mas independentemente qualquer que seja o caso, acho que é fundamental as universidades ajudarem no processo de avaliação destes programas para que possamos atempadamente saber quais são as iniciativas que melhor funcionam e quais são os tipos de programas que melhor funcionam para que apliquemos da melhor maneira os recursos. Dava-lhe mais um minuto para uma coisa que eu acho que é importante no Reskill Hub da Nova, que é a colaboração com os municípios. Porque quando falamos com o Estado, temos tendência a pensar no Governo Central. Que papel é que os municípios e que articulação com os municípios é que vocês têm testado e como é que ela também pode ser útil nesta área da aprendizagem ao longo da vida? Eu acho que é fundamental, porque quando a mudança existe tão pouca informação, quanto mais desagregada e mais perto da realidade nós estamos, mais fácil é saber quais é que são as necessidades. E nesse sentido tivemos uma parceria com a Câmara de Cascais, onde tivemos a oportunidade de medir concretamente qual era a necessidade de qualificação, e aqui passo também a destacar um problema que é comum e é normal, não é? No dia-a-dia das empresas e do trabalho de todos os organismos. É muito difícil parar às vezes, especialmente neste mercado cada vez mais dinâmico, para nos avaliarmos, não é? E percebermos o que é que precisamos. E muitas das vezes um dos grandes problemas da requalificação é fazer ver às empresas e às pessoas que é necessária esta requalificação. Okay? E, portanto, nesse aspecto, aproximar-se dos municípios, tanto para promover iniciativas como esta, onde podemos ter um debate mais aberto e aproximar-nos e trazer os temas para discussão e informação, acho que é fundamental. Ao mesmo tempo, acho que também as associações empresariais neste aspecto têm um papel crucial e é bastante importante que elas são, digamos assim, um ponto nevrálgico que liga muitas partes e que pode servir também de fórum para trazermos ou acelerarmos este processo da requalificação profissional em Portugal. Falemos então de empresas, Marta Cunha, com base nos primeiros resultados do Promove. Espera-se que seja necessário implementar mudanças significativas nas empresas, por exemplo, nas políticas de recursos humanos. Em que áreas é que está a ser mais evidente que é necessário fazer iterações?
os primeiros resultados do Promove são muito promissores. Ainda é muito cedo, nós há um ano atrás tínhamos uma turma de 10, 13 pessoas e neste momento aquilo que esperamos, já vamos acabar o ano com algumas centenas de participantes, com 14 cursos instalados, por isso estamos a fazer o nosso caminho. Mas, como há pouco dizia, em relação às métricas, mais importante do que sabermos quantas pessoas é que passam ou quantas horas de formação é a taxa de empregabilidade, não é? Portanto, o Promove neste momento, nos 3 primeiros cursos, que são aqueles que já temos uma medição imediata, pelo menos já apresenta uma taxa de empregabilidade acima dos 80%, o que a nós nos interessa imenso, porque é exatamente esse impacto que nós achamos que é fundamental ser medido. E esse impacto, e ligando às políticas de recursos humanos, vai ser fundamental até para a própria cultura e mindset que nós ainda temos. O que nós vemos hoje ainda alguma desconfiança, vou usar mesmo este termo, relativamente a esta pool de talento requalificada quando comparada com outras. E, portanto, quando nós temos bons exemplos de programas com taxa de empregabilidade grande, no fundo dá-lhe uma garantia de qualidade que faz com que, para quem está nas empresas, ganhe uma maior confiança e olhe para esta pool de talento com 2 lentes que são muito interessantes. Por um lado, uma lente mais prática, que é, de facto, quando há escassez de talento e é preciso alargar as fontes de procura, ter estas pessoas é mais uma fonte de ir buscar talento ao mercado, mas, por outro lado, quem passa por um processo destes, e em bons processos de qualificação, que têm bons processos de seleção, que são exigentes, que implicam, como dizias, uma alteração muitas vezes total de percurso, são pessoas que mostram uma resiliência, uma motivação e que se entregam a esta nova oportunidade de uma forma completamente diferente. E, portanto, essa é algo que vai mudar, acredito eu, nas políticas de recursos humanos, como é que olhamos para estas pessoas e elas são integradas. E, por outro lado, mesmo naquilo que nós estamos a ensinar, na retenção das nossas pessoas e no seu desenvolvimento. Porque, efetivamente, se nós acreditamos que a parte mais técnica está constantemente a ficar obsoleta e vamos estar sempre a querer dar mais às nossas pessoas no seu desenvolvimento pessoal, importa também fazer a tal aprendizagem de aprender a aprender, como a Carol Dweck nos diz no Growth Mindset, como é que nós não ficamos presos a uma competência, mas acreditamos que somos capazes de ir mais longe e de estar em constante aprendizagem ao longo da vida. E isso é algo que, em termos de políticas de recursos humanos e do que está por trás das academias de cada uma das empresas, da forma como se dá a formação, para que as pessoas sintam essa motivação constante e esse estímulo à aprendizagem, vai ser essencial nessas políticas, a meu ver. Quando falamos de futuro, temos tendência a falar sobretudo de tecnologia, de competências digitais, dos desafios que a inteligência artificial trará tanto ao setor da educação como ao do trabalho. Mas quando olhamos para o futuro, João Magalhães, é eminentemente tecnologia que estamos a falar, ou o esforço de reskilling e upskilling deve abarcar também outras áreas de conhecimento, e sim, quais é que devem ser prioritárias? Eu julgo que deve abarcar também outras áreas. Se calhar até começando aqui pelo nosso caso, e porque é que nós nos concentramos em tecnologia. Nós, quando fundámos a Academia de Código, hoje a Code for All e depois a UBU, a lógica foi muito onde é que está o gap, não é? Onde é que está a necessidade maior? E a necessidade era claramente a área de tecnologia. Em Portugal, na altura, havia 15 mil postos de trabalho para preencher. Empresas, estou a falar de 2014, foi quando nós começámos, havia empresas a contratar 15 mil pessoas e não havia pessoas disponíveis no mercado. Portanto, foi por aí que nós começámos. Em que ajudávamos pessoas de outras áreas a passar por um processo de transformação e depois começarem a trabalhar como developers. Hoje em dia já temos programas de upskilling, reskilling em tech para pessoas, para empresas, e depois sentimos também outra necessidade que é o que falávamos há pouco, que é como é que nós ajudamos as crianças quando chegam ao mercado de trabalho a terem as competências que interessam, e também começámos a UBU, que é uma solução para introduzir o pensamento computacional na educação, em crianças dos 6 aos 12 anos de idade, e na altura surgiu esta questão, que é que nós vamos ensinar a crianças, vamos ensinar a introdução à programação, como quando, por exemplo, a Inglaterra introduziu no currículo em 2014 também, no sistema de educação em Inglaterra, a partir de 2014, uma criança com 16 anos, quando ia para a escola, tinha uma disciplina que era a introdução à programação. E nós tivemos esse desafio, o que é um currículo, como é que se ensina uma criança destas idades? Não há ferramentas, não há metodologias, e acabámos por decidir ensinar as competências que acreditamos que vão ser importantes no futuro. Estamos a falar de resolução de problemas, de criatividade, de capacidade de comunicação, e depois também toda a parte de componente da tecnologia.
Mas também muito importante, eu acho que nós vivemos a maior disrupção de sempre na educação. O Covid foi a maior disrupção de sempre na educação, que teve desafios gigantes, mas teve algumas coisas que são boas, que é, por exemplo, o nível de literacia digital nas escolas cresceu muito, as infraestruturas, estou a falar de conectividade, equipamentos, aumentou bastante, e depois agora estamos a entrar numa nova disrupção, não é? Que é todo o tema da inteligência artificial, que eu acho que vai ser mais uma grande disrupção. E, portanto, eu acho que é crítico também como é que nós tornamos os sistemas de educação mais ágeis e mais fáceis de se adaptarem à constante mudança que nós vivemos, em que o nosso mundo vive e à velocidade que as coisas estão a acontecer. Muito bem. João Magalhães, Marta Cunha, João Duarte, muito obrigado pelo contributo para esta discussão. Obrigada a nós. Obrigado. Obrigado.